Entender a diferença entre banco e FDIC muda muito o jogo para quem precisa crescer de forma estruturada. Eu sou o Júnior, esse é o TheCast, o podcast oficial da TheCast Capital. Um espaço para a gente discutir aqui sobre pessoas, processos, negócios e resultado. E hoje nosso assunto é bancos e FDICs. Vamos destrinchar um pouco a diferença entre esses dois segmentos financeiros e trazendo duas convidadas especiais aqui para discutir com a gente. Então vamos lá. Tudo bem, Leila? Tudo bem, Vivi? Tudo certo. Bom dia, Júnior, tudo ótimo. Me chamo Leila, sou gestora operacional da TheCast Capital. Estou nesse mercado há um ano, né? E como que é importante a gente realmente entender e identificar as diferenças entre um banco e uma FDIC. Legal. Oi, eu sou a Viviane, sou coordenadora de controladoria da TheCast Capital e estamos aí, né, para entender as diferenças principais dos bancos e FDICs. Muito bem, e hoje na mesa nós temos 3 pessoas que viveram os dois ambientes. Então vai ser legal, nosso bate-papo é real mesmo. Legal. Para a gente iniciar, Leila, Vivi, é importante a gente entender a diferença. Então a gente tem um modelo que é o bancário, que é o modelo tradicional de mercado, que todo mundo, a grande maioria das pessoas já conhece. Hoje a gente tem um índice de desbancarizados muito pequeno a nível nacional, mas ainda existe. E o FDIC, que é um modelo que vem um pouco disruptivo, ele sai um pouquinho do método tradicional. Como é que vocês enxergam a diferença entre bancos e FDICs? Bom, vou começar falando que essa pergunta ela parece ser simples, mas ela não é, né? Como você comentou, a gente veio do outro cenário, veio do outro lado, que é de bancos, né? Mas hoje, quando estamos num círculo social, acho que todos nós aqui passamos por isso, né? E que nos questionam, onde vocês estão atuando? E nós falamos, não, estou atuando em uma FDIC. O primeiro posicionamento dos colegas, dos amigos, eles nos questionam qual que é a rentabilidade que essa FDIC está pagando para os investidores. Ou seja, o elo de FDIC ele é ainda muito forte com relação a investimento e não com o crédito bancário, né? E isso vem de encontro no momento que é um marco aí para o cenário brasileiro, que os títulos que estão em estoque, né, títulos privados que estão nas FDICs, elas ultrapassaram hoje os empréstimos de um banco tradicional, né? Olha só, um marco histórico. Né? Histórico. E se eu for voltar e tentar entender qual que é a principal diferença hoje entre uma FDIC e um banco, o banco ele acaba captando recurso e ele tem normas e padrões para estar concedendo esses empréstimos, né? E qual que é a diferença da FDIC? Os nossos recursos eles são mais estruturados, o que nos permite que as operações elas sejam mais flexíveis. Ou seja, o próprio análise em si ele acaba se tornando mais flexível. Como a Leila falou, né? No banco, o cliente ele precisa se adaptar ao produto, né? Limites, taxas e tudo mais, né? E na FDIC a gente tem uma operação mais adaptada, né? Então é no momento da operação que a coisa acontece, né? Que tem essa flexibilidade ali, né? Analisa o contexto como um todo e não só, né, as suas particularidades. Muito legal, Vivi. Você trouxe uma frase bem interessante. Essa questão da adaptação. Então, vamos lá, no método tradicional bancário, o cliente precisa se adaptar à instituição, às regras, normas, né, o que está escrito no papel. Então, aqui a gente tem um processo que é inverso. Né? O FDIC ele tem essa flexibilidade de conseguir adaptar operações conforme quem está do outro lado. Exatamente. É uma personalização um pouco mais assertiva, né? Exatamente. Uhum. Na hora da operação, né? No dia ali, né? Quando está acontecendo o negócio, né? Essa análise realmente do momento, né? Do calor da emoção, digamos. Então, bacana. A gente tem uma clara diferença entre o processo bancário e um processo de FDIC. Ficou muito claro aqui que é um processo bem personalizado. Ficou muito claro, vocês conseguiram trazer aqui a diferença entre essa adaptabilidade do cliente perante uma instituição financeira e no nosso formato de FDIC é ao contrário. Legal. A pergunta que eu tenho é a seguinte. Numa operação bancária, numa operação de FDIC, qual é a diferença da análise? Como é que é enxergado, como é que é vista essa questão da análise? Existe uma personalização, sim, mas como é que vocês enxergam, vocês que já viveram os dois mundos? Então, na instituição bancária, o tradicional, né, ele acaba tendo crédito voltado para o passado.
Então, ele tem todo o histórico da movimentação desse cliente em si no mercado, como ele se comportou, né? E na FIDIC, nós temos um processo que ele é um inverso, né? Nós olhamos o hoje, o agora, o que está acontecendo com o cenário, não somente desse cliente em específico, mas no cenário na economia global, ou seja, que pode impactar o nosso cliente lá na fonte, né? Perfeito. Então, é por isso que quando a Vivi comentou antes que nós, né, acabamos se adaptando à operação do cliente, ele é muito verídico porque nós somos do setor operacional, né, Vivi? Então, a gente vive isso dia a dia. Nós marcamos muitas vezes call com os nossos clientes para tentar entender como é que é a operação dele, como é que flui a operação lá na ponta, lá no final, como é que é o negócio desse cliente, o que ele faz, para que a gente consiga se ajustar. Por isso que existe esse quesito. Às vezes a operação não vai rodar lá no banco que roda na FIDIC, porque nós estamos se adaptando à operação do nosso cliente e, antemão, nós estamos olhando o momento da operação. Naquele minuto que a operação está na tela, que ela está girando, nós temos vários setores que estão analisando a operação em várias visões diferentes, né, Vivi? Isso. Olhando o cenário realmente atual. Claro que o passado importa, porém, o nosso foco é o que está acontecendo naquele momento. Então, como a Leila comentou, né, a gente sempre vai olhar o aqui e o agora, né? O que passou, né? Então, como que a gente está nesse momento, como que está, né, os setores, né, no todo ali para fazer realmente uma análise em conjunto e para a gente pensar juntos, como que a gente pode fazer para liberar essa operação, né? Se tem alguma coisa que talvez travaria, não passaria, né? Vamos fazer juntos, né? Como que a gente pode realmente fazer para liberar o valor para o nosso cliente? Muito legal. E o que vocês trouxeram agora é muito rico, porque vamos lá. Agora eu vou voltar ao início novamente para a gente não perder o fio da meada. Método tradicional, método disruptivo. Então, nós temos o mercado de FIDIC muito mais personalizado, como a gente já falou. Agora, entrando nessa parte de análise, é muito importante, nos dias atuais, inclusive, no nosso país, que é um desafio muito grande, que as coisas mudam a todo tempo, a gente analisar o hoje, analisar o agora. O que é muito mais assertivo dentro de uma análise do que propriamente você trabalhar com passado, com score, claro, tudo isso é importante, é relevante, sim, mas o mais importante é o momento, a gente olhar o momento da operação. E aí, setor de operação, setor de controladoria, conexão forte ali o tempo todo juntos para fazer uma boa operação, fazer um bom negócio para que todo mundo saia ganhando, né? Exato. Eu acho que é a troca de informação nesse momento que está acontecendo, onde que torna também as nossas operações mais seguras, né? Sim, a gente tem toda a análise tradicional de balanço, DRE, score do nosso cliente, porém, nós não nos baseamos inteiramente nisso, né? Nós olhamos um contexto total. Então, sim, são vários setores ao mesmo momento analisando a operação e analisando o próprio cenário para tentar achar a melhor alternativa possível para o nosso cliente e também para a própria FIDIC, né? Se certificar que a operação ela está segura. Legal. E o momento, Vivi e Leila, o momento que a gente vem, que não é de agora, ele já vem de alguns anos, que os bancos estão, de fato, segurando muito crédito. Existem algumas políticas, e eu não estou aqui criticando, são estratégias, e cada um com a sua, mas, em geral, existe uma segurada de crédito aí por parte de muitas instituições financeiras bancárias. Muito se dá por situações sociais, políticas e econômicas do país, mas muito se dá por provisão, né, que a gente já viveu isso lá fora, a tal da provisão, né, o PDD, que a gente chama. Pensando nesse contexto, nós temos regras, mas elas são mais flexíveis. Penso eu que o FIDIC ele sai na frente também nesse quesito, porque a gente consegue ter uma flexibilidade um pouco diferente no que se refere à provisão, né? Isso, eu vou de antemão falar com relação à questão de recessão no crédito no banco tradicional, né, no momento, pela estruturação, pelo também índice de inadimplência, que nós tivemos um aumento esse ano, né? Porém, por que a FIDIC ela acaba saindo na frente nesse sentido? As nossas antecipações, elas são de curto prazo. Né? Por isso que quando nós falamos que nós analisamos a operação no ato, no momento que está acontecendo, então nós temos muito mais visão do que vai acontecer com o nosso cliente no período de 30, 60, 90 dias, né? Diferente do que acontece num empréstimo, onde aí o prazo se estende a 48 vezes, né?
Por isso que sim, nós conseguimos ter uma alavancagem maior, nós conseguimos ter uma concentração maior, uma operação hoje que provavelmente não rodaria num banco privado devido a uma concentração de valores, hoje roda numa FDIC pelo prazo ser menor, então a nossa liquidação é menor e a gente consegue ter uma visão muito mais estratégica do próprio negócio. E também porque nos bancos é um leque de produtos de crédito, né? Então hoje o foco, né, da FDIC é a antecipação de recebíveis, né? E aí no banco você tem uma série de opções, né, e tudo mais. Nessa linha também nós temos alguns dados que são bem interessantes, né? Então no mundo das FDICs aí, né, a gente teve um crescimento de 22% no primeiro trimestre desse ano em relação ao mesmo período do ano passado. E só no mês de janeiro aí foram 7 bilhões de operações, né? Então praticamente o dobro do que foi feito no mesmo mês, né, do ano passado. Então é um crescimento que vem aí, né, em destaque. Muito destaque. Praticamente dobrou, então. Sim. Né? De um janeiro para outro, isso? Exatamente. É um volume muito grande, né? É um volume muito grande. Isso só comprova que, de fato, o segmento ele só vem crescendo e a gente está num segmento financeiro, no caso, não bancário, muito, muito disruptivo. A gente percebe muitos bancos, instituições financeiras tradicionais, inclusive, fechando unidades físicas, né, migrando muito para o digital. Inclusive, esse talvez seja um outro diferencial que a gente tenha, né? Muito esse contato humano, não que a tecnologia não seja importante, inclusive investimos muito nela, mas a gente prioriza muito ainda esse relacionamento, né, Leila? Eu acho que é entender mesmo, né? Conhecer o nosso cliente na ponta, entender o que ele está passando, qual que é a real necessidade dele, qual que é o momento que ele está passando, né? Então, trazendo essa informação da Vivi, eu acho reforçando, mostra o quanto o nosso mercado ele é importante para a economia do Brasil hoje, né? Então, o quanto nós somos realmente importante e por isso que é importante trazer essas informações e deixar claro o que realmente somos e o que realmente fazemos e qual que é a nossa diferença, né? Perfeito, perfeito. Gente, uma aula aí, hein? De FDIC, bancos, análise de crédito, a gente está discutindo legal aqui. Muito bem. Aí agora vamos pensar com a mente do empresário, que precisa captar recurso no mercado. Por que o FDIC e não o banco? Vivi, você quer começar por aí? Posso começar. A gente tem alguns diferenciais, né? Então, hoje, eu acho que esse relacionamento próximo, ele é um ponto bem crucial, assim, a gente preza muito por isso, né, em sermos a primeira opção do nosso cliente, né, então, estou precisando de um capital de giro, de algo nesse sentido, né, que a gente seja a sua primeira escolha. Agilidade, né, então a gente está sempre disposto ali, pronto a atender, então é um trabalho em conjunto dos setores também, né, que a gente tente ser e consiga ser o mais ágil possível, né, na operação ali. Flexibilidade, então como a gente comentou já bastante sobre isso, né, então entender realmente a operação na hora que ela está acontecendo para realmente fazer com que a gente, né, libere o valor ali para o nosso cliente, né, com que a gente consiga fazer a operação. Muito bom, muito bom. São excelentes diferenças aí, né, muito diferente, né, a gente sabe, a gente já viveu isso, né, lá fora e de fato é isso. Acredito que seja, esses são os principais pontos. Linkando o que a gente começou falando, tudo isso tem a ver com a tal da personalização, a gente conseguir se adaptar. Volta lá no início, né? Talvez a gente está sendo repetitivo aqui, mas talvez seja uma das essências do FDIC, né? Acho que o principal, nosso diferencial é que não existe um sim ou não. Ah, né? Legal. Acho que isso que é muito claro. Então, quando acabamos que recebemos um cedente novo no setor operacional, o nosso maior objetivo é fazer com que realmente a operação dele flua lá no setor, que ele permaneça na FDIC. Então, por vezes a operação não rodou. Vamos parar o cenário, vamos tentar entender a movimentação dele. Eu acho que esse é o nosso maior diferencial hoje, além da flexibilidade, das concentrações, né, da rapidez, né, que nós temos na concessão. Mas o principal é isso, nós queremos que a operação rode. Legal. Então, nós vamos de encontro com o nosso cliente, que no nosso caso é cedente, né? Nós vamos de encontro com as empresas e entender qual que é a movimentação, o que aconteceu, por que não rodou e o que podemos fazer para que essa operação rode. Então, eu acho que é o nosso maior diferencial isso, Júnior, é querer realmente que a operação ela acabe fluindo na nossa FDIC. Perfeito. Eu só vou fazer um complemento aqui do que a Vivi falou. Do banco, ele tem um portfólio muito grande, né? A Vivi comentou aqui, é um portfólio muito grande de produtos, é um mix gigantesco de quem está na ponta lá, ofertar, fazer negócios, e aí entra até inclusive a parte estratégica, de metas, de objetivos,
E nós, dentro do nosso segmento, né, como a Vivi bem trouxe, a gente é muito focado, claro que o nosso produto carro-chefe é antecipação de recebíveis, mas tendo um mix menor, a gente se torna mais especialista naquele produto, né? A gente consegue estudar mais, entender mais e consequentemente, entregar uma solução melhor, né? E vem de encontro até mesmo com a inadimplência que você comentou antes, com o PDD, né? Os bancos travando as operações de crédito e as FDICs aumentando, alavancando. Por quê? Como nós tornamos especialista no determinado produto, o próprio cuidado que se tem na controladoria em si, dessa origem, né, da liberação do crédito, ele acaba sendo mais eficaz, porque nós temos todo um conhecimento, nós temos toda uma estrutura trabalhando em si para esse próprio produto. Então, ele vem em duas pontes, né? Você ser especialista em um produto e não ter um portfólio muito maior na qualidade do que você está fazendo e na própria segurança do que você está entregando para o cliente. Perfeito. Muito bom, muito bom. Gente, chegando na reta final desse super episódio, muito bom, um tema que realmente é importante para quem está do outro lado, seja um empresário que queira entender um pouco mais sobre as diferenças de bancos e FDIC, seja para quem está daqui a pouco buscando oportunidade de trabalho também, que tem essa experiência ou queira ter essa experiência no mercado financeiro. E aí, entrando nessa linha, eu queria quero fazer uma última pergunta aqui para vocês, que ela vai na linha até de carreira. Como é que vocês enxergam esse mercado? Aí agora falando da profissional Leila, falando da profissional Vivi, como é que vocês estão enxergando essa transição? Júnior, acho que nem precisaria responder quando você olha nos olhos da pessoa e os olhos dessa pessoa brilham, porque você entende que o que ela espera para ela dentro do cenário é algo grandioso, né? Então, sim, o mercado de FDICs, ele vem em ascensão no nosso país, e se eu for olhar para a minha trajetória, né, de bastante tempo de mercado financeiro em cooperativas de crédito, migrei faz 1 ano e meio, posso dizer que estou muito feliz, né? É um mercado altamente mais agressivo pelos seus valores de liberações em si, de concessão de crédito, porém o aprendizado é enorme, então só tenho a agradecer e claro que a minha projeção de futuro é permanecer dentro de uma FDIC. Muito bom. Com certeza a bagagem que a gente traz aí, né, nas costas, ela é muito válida, né, muito valiosa para a gente já entrar no mundo das FDICs, que é um mundo bem diferente né, do que a gente tinha, do que a gente veio. É um mercado diferente e estressante, digamos assim, né, de operação e de querer fazer sempre, né, acontecer, né, fazer o dia acontecer e fazer com que tudo aconteça, mas com certeza no final do dia aquela sensação de dever cumprido, assim, né, de que eu fiz tudo que eu pude por todas as operações que vieram, né, que subiram em tela e que a gente tentou fazer realmente o máximo ali para conquistar o nosso cliente, o nosso cedente, né, e também o time como um todo, né. Então, com certeza o brilho nos olhos aí ele segue, né, e por muito tempo. Bom, então a gente vai finalizando esse episódio super especial, onde a gente conseguiu trazer aqui a Vivi e a Leila para trazerem um pouco essa diferença de bancos e FDICs, que existem, são muitas as diferenças, e finalizamos aqui falando até um pouquinho de carreira, de oportunidades aí. Então, espero que tenham gostado desse episódio e se fez sentido para você, por favor, curta, compartilhe aí, e ajude aí a levar esse rico conteúdo aí para mais pessoas. Muito obrigado e aguardamos vocês aí para o próximo episódio.